Olá, galerinha, beleza? Tudo bem? Olha nós aqui nos encontrando na disciplina de Sociologia para você, aluno e aluna das turmas de primeiro ano da Escola Pedro Jorge Mota. Meu nome é Alan, sou professor da disciplina de Sociologia da Escola Pedro Jorge Mota. É um carinho e uma honra imensa fazer parte da sua história como colaborador do conhecimento, como colaborador e formador de opinião de vocês. Beleza? Os tempos são difíceis, mas o nosso amor é maior, por isso estamos juntos nessa época, mesmo à distância fisicamente, próximos como professor e aluno, aí na sua casa, na nossa quarentena, se cuidando e estudando sociologia, tá bom? E aí agora a gente vai fechar um pouco do conhecimento desse primeiro período da disciplina de Sociologia. Olha que coisa bacana. Beleza? Eu acho que nunca Sociologia fez tanto sentido, teve tanta importância como agora. Nós vamos agora finalizar o conhecimento acadêmico, vamos dizer assim, tendo por base o conhecimento introdutório, cientificamente falando, e no final da aula nós vamos fazer um paralelo, uma análise, uma ponte sociológica com o tempo que a gente está fazendo parte. Beleza? Então vamos lá. Então, revisando, o que é sociologia? Quem se lembra das nossas aulas introdutórias? Você, caro aluno, cara aluna. A sociologia é uma ciência que estuda as sociedades humanas e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e também instituições, beleza? Sociologia enquanto indivíduo isolado é estudado pela psicologia. A sociologia estuda os fenômenos que ocorrem quando vários indivíduos se encontram em um grupo de tamanhos diversos e interagem no interior desses grupos, nas suas relações, nas suas vivências, nas suas construções sociais. Então, é com essa realidade que nós temos que ter uma consciência. Qual é a consciência? A sociologia não é matéria de interesse apenas de sociólogos. A sociologia interessa de modo acentuado administradores políticos, empresários, juristas, professores em geral, publicitários, jornalistas, planejadores, sacerdotes, mas também ao homem comum, a todo cidadão, a todo ser social. A sociologia nem explica e nem pretende explicar tudo o que ocorre nas sociedades, nem todo o comportamento humano, mas muitos acontecimentos humanos escapam aos seus critérios, podemos dizer assim. A sociologia toca, porém, em todos os domínios da existência humana, em sociedade. Por esta razão, a abordagem sociológica, através dos seus conceitos, teorias e métodos, podem constituir para as pessoas um excelente instrumento de compreensão das situações em que se defrontam na vida cotidiana de suas múltiplas relações sociais e, consequentemente, de si mesmos, como seres inevitavelmente sociais. Então, minha gente, a sociologia se ocupa com as observações do que é repetitivo nas relações sociais, para daí formular generalizações teóricas. Saindo dessa visão introdutória para compreendermos e revisarmos o que é sociologia, qual a sua importância, qual a sua eficácia, vamos então um pouquinho para a parte histórica, como é que tudo isso surge, como é que tudo isso inicia. A sociologia surgiu como uma das disciplinas do século XIX, bem novinha, na forma de uma resposta acadêmica para o desafio da modernidade da época. Se o mundo está ficando menor e mais integrado, a experiência de pessoas no mundo é crescentemente atomizada e desprezada diante de tantas relações distantes. O mundo é uma grande aldeia que se relacionam, que se impactam
Olha aí o coronavírus nos ensinando isso. Ninguém é independente, ninguém vive isolado, todos somos afetados com a mesma realidade, né? Então, nessa realidade, hoje os sociólogos pesquisam macroestruturas inerentes à organização da sociedade, como raça, etnia, classe, gênero, além de instituições como a família, como principal elemento a ser estudado, né? Os processos sociais que representam divergências ou desarranjos nessas estruturas, inclusive crime, divórcio, etc. E pesquisam microprocessos com relações interpessoais, como seres de relações que somos, né? Como seres que estamos à procura, para poder entender a nossa relação. A sociologia é uma área de interesses recente, mas foi a primeira ciência social, não esqueçam disso, foi a primeira ciência social a se institucionalizar, antes, portanto, da ciência política e da antropologia, para vocês terem uma ideia, né? Então, vocês se lembram quem foi o cara que criou o termo sociologia? Se lembra? Pensa aí quem foi. Isso mesmo, Augusto Comte, que esperava unificar todos os estudos relativos ao homem, inclusive a história, a psicologia, a economia e assim sucessivamente, né? Seu esquema sociológico, ou seja, de Augusto Comte, era tipicamente positivista, corrente que teve grande força no século XIX. E ele acreditava que toda a vida humana tinha atravessado as mesmas fases históricas distintas e que as pessoas pudessem compreender esse processo. Poderia prescrever os remédios para os problemas de ordem social. Isso ele acreditava, né? Então, dentro de todo esse processo da sociologia como surgimento de ciência, nós temos que se lembrar da grande realidade do surgimento do capitalismo. As transformações econômicas, políticas culturais ocorridas no século XVIII, com as revoluções industriais e francesa, aquilo que eu já repeti inúmeras vezes em sala de aula. Revolução Francesa, que é uma revolução política, a Revolução Industrial, que é uma revolução econômica. Trouxeram muitos problemas. Nessa realidade, a sociologia surge no século XIX como forma de entender esses problemas e explicá-los. No entanto, é necessário frisar de forma muito clara que a sociologia é datada historicamente e que o seu surgimento está vinculado à consolidação do capitalismo moderno, né? Então, a grande realidade. E dentro desse cenário de surgimento da sociologia como ciência, vamos ver um pouquinho de cada uma das duas grandes revoluções, que é o grande marco paralelo do surgimento da sociologia, né? O surgimento da sociologia está ali muito intrinsecamente relacionado à Revolução Industrial, que significou algo mais do que a introdução de máquinas a vapor. Foi muito mais do que isso. Ela representou o triunfo da indústria capitalista, que foi pouco a pouco concentrando as máquinas, as terras e as ferramentas e as mentes sobre o seu controle, convertendo grandes massas humanas em simples trabalhadores despossuídos e também explorados, né? E aí eu queria que vocês em casa, no aconchego do seu quarto, no seu celularzinho ou no seu computador, aí na sua cama ou na sua rede, vai lá no YouTube também, em outra página, procura um filme chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. É um filme preto e branco que não fala nada, mas é só de ações. E eu queria que vocês assistissem todo esse filme para que vocês pudessem entender essas transformações da Revolução Industrial, né? Todos os impactos. Nesse momento, instala-se a sociedade capitalista, que dividia a sociedade em quê? Em burgueses. Quem eram os burgueses, vocês se lembram? Donos dos meios de produção. E o proletariado, quem são? Possuidores apenas de sua força de trabalho. A classe operária, mais popularmente os pobres, né? E os funcionários do Estado, uma classe média composta de vários estratos avessos a discussões políticas, por exemplo.
Com isso, pessoal, o quase desaparecimento dos pequenos proprietários rurais, dos artesãos, independentemente da imposição de prolongadas horas de trabalho, da questão manufatureira e tudo mais, tiveram um efeito traumático sobre milhões de seres humanos por modificar radicalmente suas formas que tradicionalmente viviam. Sua forma de ganhar dinheiro, sua forma de sobreviver, sua forma de estar ali no dia a dia, né? Não demorou para que as manifestações de revoltas dos trabalhadores se unificassem. Máquinas fossem destruídas, atos de sabotagem e exploração de algumas oficinas, roubos e crimes e assim sucessivamente. E aí nós temos que se lembrar a Revolução Russa, né, a questão do Partido Bolchevique, a União Soviética, governo provisório e assim sucessivamente, são os grandes marcos de resistência, de luta, de tentativa de transformar, ressignificar todo esse universo que estava ali paralelamente, final do século XVIII, século XIX, instituição do capitalismo como estrutura mundial, todas as transformações que o mundo estava acontecendo e que nesse âmbito ia surgindo a sociologia como ciência. Esse fato é importante para o surgimento da sociologia, pois colocava a sociedade no plano de análise, ou seja, passava a construir um problema em objeto que deveria ser investigado. Tá entendendo? Então, diante disso, nós temos que ver a questão dessa sociologia, que não é uma ciência de apenas uma orientação teórico-metodológica dominante. Não é só isso. Ela traz diferentes estudos e diferentes caminhos para a explicação da realidade social a qual nós fazemos parte. Assim, pode-se claramente observar que a sociologia tem ao menos 3 linhas mestres. Quais são essas 3 linhas mestres explicativas, fundadas pelos seus autores, né, os clássicos, das quais pode-se citar, não necessariamente em ordem, mas em importância. Quais são? A linha de explicação sociológica dialética, iniciada por Karl Marx, que, vamos dizer assim, mesmo não sendo um sociólogo e sequer se pretendendo a tal, deu início à profícua linha de explicação da sociologia. A outra linha, e a primeira, podemos dizer assim, o positivismo funcionalista, fundado por aquele que deu o nome de sociologia. Quem é? Augusto Comte, que o seu principal expoente clássico, Emile Durkheim, em fundamentação analítica. E a sociologia compreensiva, iniciada por Max Weber, de matriz teórica, metodológica, hermenêutica e compreensiva. Né? Essas 3 linhas matrizes explicativas, originalizadas pelos seus 3 principais autores clássicos, originaram quase todos os posteriores desenvolvimentos da sociologia, levando à sua consolidação como disciplina acadêmica já no início do século XX. Pois bem, vamos parar por aqui a parte teórica, a gente continua na próxima aula, no nosso próximo encontro. Olhando para todo esse cenário, tendo conhecimento de tudo isso que a gente está tendo até agora, vocês têm consciência do que é a sociologia agora? Vocês têm consciência da proposta que Karl Marx, Pierre Bourdieu, Emile Durkheim, Augusto Comte, Max Weber traz para nós? A necessidade de compreendermos que nós vivemos em uma grande ilha. Nós somos seres de relação. Nós somos teias interligadas. Nós não somos ilhados individualmente. Quando eu falo que a gente vive numa ilha é porque o mundo é pequeno. Nós todos nos relacionamos. Uma coisa que começou lá no Japão afeta nós aqui em Catarina. Fim do mundo, no outro lado do mundo, no Ocidente. Iniciado lá no Oriente. Por quê? Porque nós vivemos se relacionando, indo e vindo. Pelo menos era assim, né? Nós temos que ter uma consciência que nós somos seres de relação. Nós temos que ter uma consciência que necessitamos um do outro. Nós não podemos abrir a boca e falar uma grande bobagem e dizer, eu não preciso de ninguém. Besteira. Tudo está interligado. A comida que você come, a roupa que você veste, o remédio que você toma, a sua segurança, tudo. Tudo depende um do outro. Ninguém é mais importante do que ninguém.
Todos nós somos importantes. Nós construímos a sociedade a qual nós fazemos parte. Isso se chama relações interpessoais, processo de socialização. Isso é o ponto central da sociologia. Nós precisamos compreender que nós vivemos nessa teia de relações e que nós necessitamos um do outro, nós precisamos cuidar da vida. Para cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da vida do outro. Essa é a sociologia, essa é a nossa ciência, essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade. Não podemos sair disso. Isso é o mundo a qual nós fazemos parte. E que, se Deus quiser, vamos fazer parte por muito tempo. Vamos ficar em casa, #fique em casa, vamos se cuidar, vamos estudando dentro do aconchego dos nossos lares, depois a gente vê o resto. O importante agora é cuidar da vida, da nossa vida e da vida de nossas famílias. Por mais que tudo isso nos angustia, por mais que tudo isso nos preocupa, o importante agora é viver. Um abraço bem apertado de longe, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.